para culto ao Senhor com a gloriosa paz que só dele excede. Amém? Me foi dado um texto no livro de Marcos, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos o encontram, eu quero aqui estar agradecendo ao Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade de estar compartilhando a palavra que Ele nos dá nesta noite. Agradeço a pessoa da missionária Eudene, ela também tem sido bênção na minha vida, ela, Jadna e toda a sua família. Quero aqui deixar o meu agradecimento ao pastor, juntamente com a pastora e toda a igreja. Obrigado pela, que o Senhor abençoe. Amém. A gente tem ministrado, irmãos, o pastor está vendo ali a carta, ali está vendo que está estreito ali. E eu não sei aonde que eu larguei meu óculos. Então os irmãos, tenham um pouquinho de paciência comigo aí na leitura, porque meu companheiro ficou em algum lugar. Mas a gente vai conseguir. Qualquer coisa a igreja ajuda. O Marcos capítulo de número 5, versículo a partir do 25 ao 36, que nos diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado isso, antes isso indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. A atitude foi boa, mas vamos ter um pouquinho de paciência aí que a gente termina. E tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizeis: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Amém? Glória a Deus. Você que está de pé, pode tomar o seu assento, louvando e glorificando ao Senhor. Ontem eu estava ministrando num culto de libertação ali no Jardim das Esmeraldas, e nós estávamos ali falando em um texto também de milagre, que fica registrado em Reis, capítulo de número 4,
ao qual fala da sunamita. E eu olho para os evangelhos de Cristo, e nós podemos, se nós começarmos a ler todos os evangelhos, você vai começar a observar que vários milagres, várias curas foram realizadas. Em alguns textos você vai ver que Jesus chega e toca em alguém. Em outros, como esse texto aqui, alguém toca em Jesus. O certo é, o que me chama a atenção, o que fica para nós como referência é o tocar em Jesus. O que traz a cura, o que manifesta a cura, o milagre na nossa vida é o tocar. Pastor, agora como tocar em Jesus se Ele já não está mais em nosso meio? Tem uma canção que ela é antiga, né? Eu creio que não é nem o estilo desta igreja, mas ela diz assim: Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. E o refrão deste hino vai dizer: toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Jesus não está em nosso meio, em carne, como ser humano, mas Ele permanece em nosso meio através da fé. E você tem nesta noite toda a liberdade do Espírito Santo para tocar nele hoje, para receber o seu milagre. Aleluia! Você precisa de um milagre, pois Jesus está aqui. Pois você pode tocar nele, você pode tirar virtude dele hoje. Esse é um texto que eu gosto muito. Eu sou apaixonada na palavra de Deus. E eu olho para esse texto e eu percebo. Claro que nós não precisaríamos de decorrer todo esse texto, que eu acredito que a igreja já deve ter lido ele algumas vezes durante esta campanha. Mas eu fiz questão mesmo, sem óculos, de decorrer ele, porque alguns versículos chamam a atenção quando a mulher, o texto diz que a mulher gastou tudo que tinha e nada resolveu. A primeira coisa que eu vejo é que quando tudo acabou na vida dela, os recursos humanos, a situação financeira, tudo acabou para aquela mulher. Mas ela não desistiu. Hoje nós estamos vivendo na sociedade com algo muito sério chamado depressão, automutilação, jovens se cortando para amenizar dor. Nós não precisamos nos cortar para que a dor da alma seja amenizada. Basta nós tocarmos em Jesus. E não tem dor, não tem barreira, não tem problema, não tem porta, não tem cadeia que não vá embora, que não ceda espaço para a glória de Deus. Nós não precisamos desistir, dizer que é o fim da esperança, porque o médico desenganou, porque o seu recurso financeiro acabou. Eu me lembro que 3 meses atrás, uma moça me ligou, inclusive depois de amanhã eu vou estar lá ministrando na igreja em Piracanjuba. Alguém me mandou um áudio dizendo assim: olha, meu esposo disse que vai me largar. Eu digo: não vai. Basta você dizer que não. Você não tem que confrontar, você tem que orar. Passou 2 dias, ela disse: missionária, ele está dormindo na sala. Decreta, use a palavra, clame, traga de volta. Você tem os 2 joelhos, você tem uma boca e você tem um coração, você tem uma fé. Use-a. Toca em Jesus.
Passou uma semana, ela disse: missionária, ele foi embora. Estou pensando em escrever uma carta, deixar para minha filha de 2 anos e suicidar. Eu tive uma pergunta para fazer para ela, pastor. Eu digo: minha filha, o ponto final, quem está pondo na sua família e no seu casamento é você. Você decide. Porque quando você suicidar, você está pondo ponto final no seu relacionamento. Não é só na sua vida, mas no seu casamento. E você automaticamente está dizendo: Deus, você para mim não é Deus. Você está dizendo para o Senhor: eu não acredito no Senhor para fazer milagre. Porque eu entendo, igreja, que aonde Jesus chega, o milagre acontece. Daniel, ele até foi para a cova, mas ele não ficou lá, ele não permaneceu, ele não morreu. Ele saiu porque ele tinha uma fé, ele tinha uma aliança com Deus. Deus não desampara aquele que teme a Ele. Deus não nega aquele que toca nas vestes dEle. Aquela mulher tomou uma decisão. Ela não me falou mais nada. Eu falei: pronto, a mulher agora não vai me ligar mais. Só que depois de uma semana, mais ou menos, ela mandou um áudio através da pastora dela, dizendo que, agradecendo pelas orações, pelos conselhos, porque ela resolveu tomar uma atitude de orar, de buscar, e o esposo voltou, a família está lá. Irmão, sou eu e você que decide que milagre você quer ter, qual é o fim da sua história que você quer escrever. É você quem determina diante do Senhor. E o que é interessante, o que é lindo em Jesus, é que alguém chega nele e toca por detrás. A mulher chega nele e toca por detrás. A multidão estava apertando ele. E ele diz: alguém me tocou? E a própria leitura, um dos discípulos vai dizer: mestre, a multidão te oprime. Como? O Senhor nos faz essa pergunta que alguém te tocou? Ei, eu quero te dizer o seguinte, eu quero compartilhar com você, eu quero que você entenda nesta noite que existe duas formas de tocar em Cristo. Todos nós aqui estamos aqui nesta noite para tocar em Jesus, para dizer obrigado, para dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Talvez alguns venham aqui: Senhor, eu vim aqui porque eu estou triste, eu quero sentir um alívio no meu coração. Mas existe uma forma diferenciada de tocar em Cristo. E foi exatamente o que aquela mulher fez. Ela tocou em Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu desejo de adorar o Senhor. Ela deu tudo que ela tinha, tudo que lhe restava, que era a fé, que era o desejo de ser curada, de ser sarada, de ser remida, de ser lavada, de ser salva. Por que, missionária, de ser salva? Porque o último versículo vai dizer: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Primeiro, pastor, ele vai dizer que ela foi salva. Depois ele vai dizer assim, ele vai dizer: ser curada deste seu mal. Primeiro ela recebeu salvação, depois a cura. Se nós olharmos para o texto de João capítulo 5, você vai ver que aquele cônjuge, ele recebeu o milagre, mas ele não recebeu salvação. Porque ele simplesmente, ele foi curado, ele pegou a cama dele e foi embora. O texto não diz que ele foi curado, que ele foi salvo. Diferente de Bartimeu, que o texto vai dizer assim, que ele seguiu Jesus pelo caminho. Os detalhes da palavra nos indicam a salvação, o ato da salvação, ou simplesmente a cura. O
O Senhor, Ele é detalhista. A palavra do Senhor, ela é detalhista. E não importa qual o tamanho da multidão que você esteja, o Senhor, Ele sempre vai saber o tamanho da sua angústia, o tamanho da sua dor, o tamanho da sua ferida, o tamanho da sua necessidade, o tamanho da sua dor. Ele sabe. É interessante que quando alguém diz para ele assim: mestre, a multidão te oprime, como que você faz essa pergunta? O texto vai dizer que ele estava procurando quem tocou ele. Jesus, na sua onisciência, ele sabia, mas ele manifestou esse ato de perguntar quem foi que lhe tocou, porque ele queria ver se aquela mulher ia ter a ousadia, ter a coragem de se manifestar, de chegar a ele e dizer: Senhor, eu toquei o Senhor. Ou se ela simplesmente ia receber a sua cura, porque o texto diz que quando ela tocou, ela sentiu a cura, porque o sangramento foi estancado. Ela podia ir embora com a cura dela e deixar Jesus lá com a multidão. Por isso que quando Jesus dirige a palavra a ela, ele diz: a tua fé te salvou. Seja curada, pois, desse teu mal. É a nossa atitude diante de Deus. Traz muito mais do que aquilo que eu e você pensa ou pede. Como diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, segundo a fé que eu e você temos nele, para que Ele possa manifestar nas nossas vidas como tal. Livro de João capítulo 14, versículo 13, nos diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que é que você precisa nesta noite? O Senhor está aqui. Basta você tocar as vestes de Jesus. É tão lindo, né? Não precisa nem de tocar nele, basta tocar nas vestes dele e o milagre acontece. Agora imagina nós poder tocar no próprio Jesus. Aonde termina o nosso limite, o Senhor entra com a presença dele de cura, milagre e unção. Aonde terminou para Daniel a não poder mais orar 3 vezes ao dia com as suas mãos estendidas para Jerusalém, foi a cova dos leões. E o Senhor disse assim: os leões não vão te comer, os leões não vão ter fome, os leões não vão sentir cheiro de carne em você. E Deus tirou Daniel de lá. E Daniel pôde não só continuar orando, clamando pela nação de Israel, mas como também Deus colocou ele em uma posição de destaque, ao qual Daniel ainda não estava. Deus tem muito mais além daquilo que você pensa ou pede para te entregar. Apenas precisamos de tocá-lo. Esta mulher do fluxo de sangue já tinha perdido tudo, mas ela ainda não tinha perdido o otimismo, ela não tinha perdido a coragem, ela não tinha perdido a fé. Quando nós olhamos lá para a viúva do livro de 2 Reis, nós vamos ver que os credores chegam para pegar os teus filhos. Ela vai até o profeta e vai dizer para ele que ela tinha apenas
apenas um pouquinho de azeite. E foi através daquele pouquinho de azeite que Deus fez um grande milagre na vida dela. Deus vai te surpreender. O Senhor vai agir por você, sim. Aonde terminar o seu limite, vai entrar o de Deus. Mas é preciso você ter azeite, é preciso você ter fé, é preciso você ter coragem, é preciso você ter otimismo, é preciso você e eu não murmurar. É preciso nós nos portar como verdadeiros adoradores, para que este milagre aconteça na minha e na sua vida. Aleluias. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Vamos adorar esse Deus que está aqui nesta noite, que veio aqui para olhar para mim e para você, para as nossas necessidades. A Bíblia diz que Ele, no seu alto e sublime trono, Ele se curva para nos ver. E Ele está nesta noite te contemplando, me contemplando, sabendo do que você precisa. Mas Ele gosta de que eu e você contemos para Ele quais são as nossas necessidades e porque estamos a tocar as vestes dEle. Aleluias. Pai, aqui está a tua igreja nesta noite. Deus, eu sei que alguns precisam de cura na alma, outros de curas físicas, outros, ó Deus, precisa, Pai amado, de uma porta aberta, ou talvez, ó Deus, tem alguém aqui que necessite, Pai, de, ó Pai, algo espiritual para o seu ministério. Deus, alguém aqui precisa de uma restauração familiar, outros estão clamando pela salvação, ó Deus, da sua família, ou até mesmo, ó Deus, de um parente. Pai, eu sei que o Senhor está aqui nesta noite, meu Senhor. Não, ó Deus amado, porque o Senhor é Deus só para nos atender, mas porque nós nos curvamos diante do Senhor, entregando tudo nas mãos do Senhor, sabendo que é do Senhor que vem o nosso socorro, Paizinho, e sabemos que o Senhor socorre a tua igreja nesta noite. E aonde findar o limite da tua igreja, o Senhor vai entrar em ação, socorrer e trazer, papai, uma grande e tremenda vitória. Aleluias. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palma para Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Pode. Eu louvo a Deus porque o Senhor está aqui. E quem esteve aqui quarta-feira viu a palavra que Deus usou, o pastor José Reis aqui, falando sobre milagre e sobre a viúva. E eu creio que tem gente aqui, que no pouquinho que você tem vai acontecer o milagre. É no pouquinho. Muitas coisas vão acontecer. E aquilo que para você é impossível. E missionária, por que você fala impossível?